Oi, pessoal, tudo bem? Sou o Coronel Renato César, para quem não me conhece, professor de português da equipe do 7º ano. E nessa videoaula de hoje, eu vou estar fazendo uma retap da AP1 do segundo trimestre para vocês. Essa AP1 do segundo trimestre, ela teve duas partes. A primeira parte valendo 3 pontos e a segunda parte 7 pontos, tá ok? O gabarito das duas partes dessa AP já foi disponibilizado para vocês no AVA. Então, vocês podem abrir esse arquivo, está em PDF, e olhar esse gabarito. Então, na aula de hoje, quem preferir assistir a aula acompanhando pelo gabarito impresso, pode só minimizar a minha imagem, vai ficar com a minha voz de fundo e vai acompanhando as questões pelo PDF, tá ok? Quem quiser imprimir ou quiser usar um outro dispositivo, aí vai poder tanto olhar as questões no gabarito como olhar a minha imagem, tá ok? Então fica aí da forma que cada um preferir. Então vamos dar início na primeira parte, que foi uma prova que na realidade foi uma análise literária do livro paradidático João Pedro Carpinteiro. Então a primeira questão dizia o seguinte: a equipe de trabalho composta por profissionais de diversas áreas, abre parênteses, administração, artes, literatura, licenciatura, fecha parênteses. O almirante e seu amigo Carlos Almeida idealizavam o quê? Então a letra A, uma comemoração pelo aniversário da cidade. Letra B, a exposição de uma feira livre. Letra C, uma festa de aniversário para o almirante. Ou a letra D, a construção de um centro cultural para a comunidade. Então, resposta correta, letra D, a construção de um centro cultural para a comunidade. A segunda questão pedia para relacionar os personagens e as suas características. Então, o primeiro é o Everaldo, que é o cachorro. A segunda é a Dona Costinha, que é a vizinha do almirante. O terceiro é o Giuseppe, que é o amigo invisível de João Pedro. E a quarta é a Melissa, que é a botânica que cuidava das plantas do casarão. Então, a ordem correta vai ficar 3, 4, 2, 1. Letra D. A terceira questão dizia o seguinte: sou de uma família de 4 irmãos, incluindo eu. Vivíamos em Bento Gonçalves, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Bento, como é chamada, é uma cidade bem rica. No entanto, como toda cidade rica, tem suas regiões pobres e eu vivia numa delas. O elemento da narrativa que predomina no trecho acima é: letra A, o tempo cronológico. Letra B, o tempo psicológico. Letra C, o espaço. E letra D, o enredo. Então, a resposta correta é a letra C, o espaço. Por quê? A gente verifica que esse trecho caracteriza bem o quê? A cidade de Bento Gonçalves, que é um lugar, né? Então, isso caracteriza o elemento da narrativa chamado espaço, tá ok? Letra C. Quarta questão. Cheguei ao hospital com uma pergunta para fazer. Eu dependia da resposta. Quarto 134. Bati. Nenhuma resposta. Entrei. João Pedro foi visitar o almirante no hospital, pois ele havia caído. Letra A, do carro. Letra B, da escada. Letra C, do muro. Letra D, da árvore. Então, a resposta correta é a letra B, da escada. A quinta questão. Devia ter uns 60 anos. Era baixinha e estava um pouco acima do peso. Os cabelos grisalhos estavam puxados num coque. Não havia um fio sequer fora do lugar. O sapato brilhava tanto quanto o assoalho de madeira da casa. O trecho da narrativa acima descreve a personagem. Letra A, Dona Yolanda.
letra B, Dona Virgínia, letra C, Dona Juju ou letra D, Dona Costinha? Resposta correta, letra C, Dona Juju. Sexta questão. Eu fui muito feliz com a minha esposa. Por longos anos éramos só nós dois. Foi com ela que aprendi que podemos fazer coisas diferentes ao longo da vida. Não somos carimbados almirante ou carpinteiro e ponto final. Qual era a profissão da esposa do almirante? Letra A, professora. Letra B, arquiteta. Letra C, médica. Ou letra D, psicóloga? Então, a resposta correta, letra A, professora. Sétima questão. É morena, tem cabelos lisos, não é muito alta, é magra, mas sem ser esquelética, e tem um olhar de quem sabe o que quer. O trecho acima descreve a personagem. Letra A, Mel. Letra B, Judite. Letra C, Berenice. Ou letra D, Antônia? Resposta correta, letra A, Mel. Oitava questão. Que mulher irritante, não deixa o endereço e ainda reclama que chego adiantado? Segui a senhora com cara de poucos amigos pelo jardim na frente da casa. João Pedro, no trecho acima, está se referindo a qual personagem? Letra A, Julieta. Letra B, Susana. Letra C, Maria da Conceição. Ou letra D, Melissa? Então, a resposta correta, letra A, Julieta. Nona questão. O trecho a seguir foi retirado do capítulo Basta Saber Enxergar. Outro sonho. Não me lembro bem dos detalhes. Só do menino com um chapéu de papel dizendo: João, João, tu voltaste, que bom, tu vais ver, tudo vai dar certo, vamos construir o mundo. Verbo é uma palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. O verbo destacado no trecho acima exprime. Então, o verbo destacado no trecho é o verbo voltaste, né? Então, na realidade, é o verbo voltar, né? Que está conjugado como voltaste. Então, esse verbo, ele exprime letra A, estado, B, ação, C, fenômeno ou D, fato. Então, a resposta correta é a letra B, ação. E a 10ª e última questão. O trecho a seguir foi retirado do capítulo Uma História que Eu Não Sabia. Qual será realmente o meu sonho? O que quero para a minha vida? Faz anos que a vida me leva. Trabalho, ganho dinheiro, sustento a casa. Mas será que isso basta para ser feliz? Então, há nesse trecho quantos verbos? A letra A, 8 verbos. A letra B, 9 verbos. A letra C, 10 verbos. E a letra D, 11 verbos. Então, a resposta correta é a letra C, 10 verbos. Quais são esses 10 verbos? Será, quero, faz, leva, trabalho, ganho, sustento, será, basta e ser. Tá ok? Então, pessoal, essa foi a primeira parte, 10 questões, cada uma delas valendo 0,3. Então, é só multiplicar a quantidade de questões que cada um acertou por 0,3 e vai dar o total de pontos que vocês obtiveram dentre os 3 pontos possíveis, tá? Eu estou fazendo essa ressalva por quê? Porque a pontuação da segunda parte não tem o mesmo valor unitário, tá ok? Então, na primeira parte, cada questão valeu 0,3. Guardem esse dado que na segunda parte eu vou falar para vocês como é que vai ser, tá ok? Essa divisão, só para vocês saberem, foi uma determinação do Colégio Militar. Então, todos os anos, né, desde o 6º ano
do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio, todos eles tiveram uma AP centralizada de português, valendo 3 pontos com 10 questões de múltipla escolha, tá ok? E uma segunda parte valendo 7 pontos. Então, não foi só o 7º ano que teve, e não foi, assim, uma iniciativa da equipe de português do 7º ano, tá ok? Foi uma determinação do Colégio Militar que nós cumprimos e, assim, fizemos essa prova, então, em 2 partes, sendo essa primeira parte 10 questões de múltipla escolha valendo 3 pontos, tá ok? Bom, então vamos passar agora para a análise da segunda parte. Então, a segunda parte, ela foi uma prova com 28 scores, que valiam 7 pontos. Então, cada score valeu 0,25, tá ok? Então, para vocês saberem diferenciar a quantidade da primeira parte para a segunda parte. Então, a segunda parte são 28 scores, cada score valendo 0,25, que totaliza os 7 pontos, tá ok? Então, essa segunda parte, ela começa com o texto 1, que é o texto cujo título é o seguinte: Os Bandidos da Internet, tá ok? Então, vocês teriam que inicialmente ler esse texto, né? E a partir daí, vocês vão responder, então, as 8 questões de múltipla escolha e depois vão fazer a produção textual de vocês, tá ok? Então, vamos iniciar fazendo um gabarito comentado aqui das questões de múltipla escolha. Então, a primeira questão pergunta qual é o gênero literário do texto 1. Então, a letra A, livro-jogo, letra B, romance noir, letra C, romance da vítima, letra D, poema, ou letra E, conto de terror. Então, a resposta correta é a letra A, livro-jogo, que é um sinônimo de narrativa de enigma, que tem justamente no texto um enigma que tem que ser solucionado, tá ok? Então, é a letra A, livro-jogo, que é a mesma coisa de narrativa de enigma. A segunda questão diz o seguinte: o texto 1 é um exemplo de qual sequência tipológica? Então, letra A, descrição, letra B, informação, letra C, narração, letra D, dissertação e letra E, injunção. Então, a resposta correta é a letra C, narração. E aqui vai até uma curiosidade para vocês. Esse foi exatamente o motivo que a equipe optou por, na primeira questão, não escrever narrativa de enigma. Senão já estaria respondendo narrativa. A segunda questão, a resposta é narração. Então, nós optamos em usar esse sinônimo que está naquele conteúdo que foi disponibilizado no AVA, né? Utilizar o sinônimo, que é o livro-jogo, para que não ficasse automaticamente respondido que a segunda questão seria narração, tá ok? A terceira questão. A que parte do enredo pertence o seguinte trecho do texto 1? Patrick, Brigitte, Gigi, entre parênteses, que é o apelido da Brigitte, e Lucas, Lu, entre parênteses, que é o apelido do Lucas, são 3 amigos que criaram a Turma dos Tigres, composta por somente eles 3, que agem como detetives para resolver casos complicados. Então, letra A, apresentação, letra B, complicação, letra C, conflito, letra D, clímax e letra E, desfecho. Então, a resposta correta é a letra A, apresentação. Por quê? Porque justamente essa parte do enredo está bem no início, onde são apresentados os personagens da história, tá ok? Então, justamente caracteriza o quê? A apresentação. Quarta questão. A que classe gramatical pertence a palavra em destaque no trecho? Os 3 amigos da Turma dos Tigres estavam muito irritados. Então, a palavra que está em destaque é a palavra estavam, né? Então,
estavam o quê? É um verbo estar, que está conjugado. Tá ok? Então, resposta correta, letra E, verbo. Quinta questão. Qual a noção semântica apresentada pelo verbo em destaque no trecho? Nesses dias, o professor de matemática, senhor Seno, que não era tolerante com atrasos. Então, a palavra que está em destaque é a palavra era. Então, letra A, ação, letra B, estado, letra C, fato, letra D, fenômeno, letra E, situação. Então, a palavra era, né, caracteriza a noção semântica do verbo ser, que aqui no caso é estado, tá ok? Então, normalmente o verbo ser, ele se caracteriza, né, na quase totalidade das vezes, né, para não dizer na totalidade, mas pelo estado. Então, João é feliz, né? Geralmente, foi até o exemplo que foi usado na aula de vocês, a gente usou o né? E aqui, bem parecido com a aula que vocês tiveram, nós usamos o era, tá ok? Então, quando eu falo que o senhor Seno, que não era tolerante com atrasos, o era, ele é a noção semântica do verbo ser caracterizando estado, tá ok? Sexta questão. Qual o tempo verbal da palavra em destaque no trecho? Havia mais de 1 hora, os três quebravam a cabeça sem sucesso. Então, a palavra que está em destaque é quebravam. Quebravam é o verbo quebrar, conjugado no pretérito imperfeito. Tá? Eu quebrava, tu quebravas, ele quebrava. Nós quebrávamos, vós quebravas, eles quebravam. Sétima questão. A que conjugação pertence a palavra em destaque no trecho? Lu lançou um olhar sugestivo para o computador que ficava ao lado da porta. Então, a palavra que está em destaque é a palavra lançou. Então, lançou é o verbo lançar, que está conjugado, tá ok? O verbo lançar termina em ar. Ar é o quê? É um verbo de primeira conjugação. Então, a resposta correta, letra A, primeira. Oitava questão. A que modo, forma nominal, pertence a palavra em destaque no trecho? Lu estava chocado, imóvel, apenas balançando a cabeça. Então, balançando é caracterizado por estar no gerúndio. Então, normalmente, quando termina em NDO, balançando, cantando, né, escolhendo, é o gerúndio, tá ok? Então, nós tínhamos a letra A, indicativo, letra B, subjuntivo, letra C, infinitivo, letra D, gerúndio e letra E, particípio. Então, resposta correta, letra D, gerúndio. E, por último, nós chegamos na produção textual, né? Então, dizia o seguinte: após a leitura atenta do texto 1, redija um texto entre 10 e 15 linhas no nível padrão de linguagem, explicando de que maneira os detetives desvendaram o mistério e quem eram os bandidos da internet. Dê um final para esta história. Então, dizia que o aluno deveria proceder da seguinte forma para realizar sua produção textual. Preferencialmente, realizar sua produção textual utilizando um editor de texto, ou seja, digitar o seu texto online diretamente no AVA, e opcionalmente o aluno poderá realizar sua produção textual utilizando caneta e papel e escanear seu referido texto, salvá-lo em um arquivo PDF e anexá-lo ao AVA. Então, ambas as formas foram consideradas por ocasião da correção pelos professores, tá ok? Então, tanto quem digitou como quem anexou arquivo, tá ok? Mesmo quem não anexou arquivo em PDF, a equipe também considerou. Então, teve alguns alunos que anexaram
textos com outro formato que não PDF, mas a equipe considerou, tá ok? Aí vai uma sugestão, o ideal realmente é sempre digitar o texto. Por quê? Porque na hora que digita o texto, vocês estão vendo ali o texto digitado e estão com a certeza que foi, tá ok? Quando vocês anexam algum arquivo, né, às vezes não, nessa prova não ocorreu esse tipo de problema, mas em outras provas anteriores teve aluno que anexou arquivo que não era PDF e aí não se conseguia abrir o arquivo, tá ok? Então, por isso que tem essa observação de anexar arquivo em PDF, que é o mesmo formato de tudo que nós postamos no AVA. Então, todos aqueles conteúdos, exercícios, gabaritos, exercícios que nós sempre postamos no AVA para os alunos, estão sempre em PDF. Por quê? Porque o PDF é certeza de vocês conseguirem abrir, tá ok? Às vezes, um outro formato, dependendo se a pessoa não tiver como verificar ele no computador, não vai conseguir abrir o arquivo, tá ok? Então, isso fica aí de dica também para os alunos, tá ok? Aqueles alunos que às vezes têm dificuldade de digitar, né, que não se sentem muito seguros em digitar e preferem fazer o texto manuscrito e enviar, não tem problema, tá ok? A equipe tem considerado e a gente já coloca essa possibilidade na prova, tá ok? Mas é sempre, a gente faz a ressalva que o ideal é mandar em PDF, que o PDF é certeza que vai conseguir abrir o arquivo, tá ok? Por isso essa observação consta sempre em todas as provas. Bem, e a partir daí, então, tem embaixo o barema de correção, tá ok? Então, os 20 scores da prova, eles são divididos num barema que a DEPA disponibiliza para todos os 14 colégios militares considerarem por ocasião da correção das provas do 6º ao 9º ano, tá ok? Então, esses 20 scores eles são divididos da seguinte forma, né? A modalidade escrita, que basicamente vai verificar a ortografia de vocês, né? Valendo de 0 a 3 scores. A competência leitora, intertextualidade, que normalmente vai ver como vocês conseguiram captar o gênero textual que está sendo proposto e a correção de vocês em relação às características daquele gênero textual, que valeu de 0 a 3 pontos. O terceiro item, competência escritora, textualização, informatividade, intencionalidade, que vale de 0 a 5 itens, que basicamente vai verificar a capacidade do aluno em relacionar diversos fatos, organizar eles, dar consistência naquilo que organizou, desenvolver cada um desses itens com propriedade, tá ok? Então, por isso que vale de 0 a 5. O quarto item é a competência escritora, textualização, coerência, que vale de 1 a 3. Então, vai basicamente ver o quê? A coerência de vocês, né? A capacidade de vocês dividir o texto corretamente em parágrafos, cada parágrafo se relacionar entre si, cada conteúdo constante de cada parágrafo se relacionar ao texto como um todo. Então, basicamente, a coerência tem muito a ver com a divisão do texto em parágrafos, de forma correta, né? O quinto item, competência escritora, textualização, coesões. Então, vale também de 1 a 4 scores. Então, esse quinto item, ele basicamente vai verificar a coesão. Então, é a capacidade de vocês utilizarem alguns recursos para fazerem a junção de frases. Então, assim, então, em contrapartida, né? A pontuação correta, saber quando utilizar vírgula corretamente, quando utilizar ponto, né? Então, basicamente, a coesão, ela verifica isso. A capacidade dos alunos pontuarem corretamente o texto, utilizarem corretamente as vírgulas, os pontos, né? E a utilizarem esses artifícios para evitar o texto ficar muito chapado, assim, né? Dar uma frase, já emenda na outra. Então, utilizando aqueles artifícios do assim, do então, em contrapartida, né? E aí você vai fazendo o texto fluir com mais naturalidade.
E o sexto item, que é a competência escritora, textualização, expansão de ideias, ampliação vocabular, valendo 2 scores. Então, aqui ele avalia a capacidade dos alunos de utilizarem um vocabulário mais rico, com mais palavras, evitando ficar ao longo do texto sempre repetindo as mesmas palavras, né? O que demonstra uma pobreza, né? Vamos dizer assim, ou uma não riqueza vocabular, tá ok? Então, dessa forma, foi a divisão dos 20 scores, né? Então, se vocês observarem, pessoal, basicamente, vocês tinham que fazer o quê? Vocês tinham que dar um final para a história, né? Basicamente explicando de que maneira os detetives desvendaram o mistério e quem eram os bandidos da internet. Lembrando que bandidos da internet está no plural, então não é somente um bandido, né? Então, alguns alunos, por exemplo, colocaram o professor Seno e o diretor da escola, ou os 2 professores de matemática, né? O professor Seno e o professor particular, eles agindo em conluio, né, formando uma quadrilha. Tem alunos que deram outras respostas também criativas, tá ok? Mas isso era um aspecto, né, identificar quem eram esses bandidos, né? E o segundo é explicar como os detetives, né, os 3 da turma dos Tigres, eles conseguiram desvendar esse mistério, né? Então, alguns alunos colocaram que eles fizeram investigações, que um dos 3 tinha conhecimento de informática, ou recorreram a algum amigo deles para auxiliar, e tinha conhecimento de internet, e aí, fazendo uma investigação dos destroços do computador que tinha sido destruído, conseguiram rastrear onde que estava o bandido, tá ok? Então, assim, não existe um único gabarito, né? Cada resposta foi considerada, mas o mais importante é isso, é ter a capacidade de dar um final para a história, responder as 2 questões que se espera que o aluno tenha respondido, que era explicar de que maneira os detetives desvendaram o mistério e quem eram os bandidos da internet. E o texto de vocês, ele está nesse nível padrão de linguagem e entre 10 e 15 linhas, tá ok? No gênero textual o quê? De narrativa policial. Então, isso é o que foi avaliado nessa última questão, tá bom? Então, dessa forma, pessoal, nós encerramos a retap de hoje. Desejo a vocês aí um excelente final de dia e até a nossa próxima aula. Tchau para vocês.